Deus se cumprindo em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Hoje eu trouxe aqui a minha caixinha de lápis de cor. E queria compartilhar, trouxe a minha reguinha também. Trouxe 3 coisas que eu uso na minha leitura da Bíblia. E que eu uso quando que eu abro a palavra de Deus. Uma caixinha de lápis de cor. Esse aqui é um evento que eu ajudei a organizar há anos atrás, em 2013. E ele é durinho, então eu uso ele para colocar por baixo na folha, né? Aí você consegue sublinhar e não passa para o outro lado, ajuda, protege a folha da Bíblia. E a reguinha, né, que para você usar o lápis de cor. Quando eu aprendi a ler a Bíblia, eu aprendi que as cores, eu podia usar as cores na minha leitura da Bíblia para definir um tema para cada uma das cores. Então, enquanto eu leio a Bíblia, me ajudou inclusive na minha concentração, enquanto eu leio a Bíblia, eu vou descobrindo algumas coisas, alguns temas que estão caracterizados com as cores. E alguns até já me pediram como é que eu faço, até tem um pequeno PDF lá que eu explico como é que eu faço. E hoje eu queria falar com você sobre uma das cores, que é a cor laranja. A cor laranja, quando eu estava escolhendo as cores, eu descobri que a cor laranja ela é estimulante. Se você pintar o quarto do seu filho de laranja, ele vai ficar bem ativo, vai ficar bem animado, entusiasmado, criativo, vai ficar fazendo muita coisa. O laranja ele tem essa característica dentro da sua psicologia, sei lá, das suas características, né, que Deus colocou, assim como as outras cores também têm o seu valor. Por que eu escolhi laranja? Porque o laranja, ele é um estimulante. Eu queria que ele me estimulasse e eu liguei a cor laranja à vontade de Deus. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia para descobrir a vontade de Deus, para entender a vontade de Deus. Como é que eu ia conseguir entender aonde que estava explicitamente a vontade de Deus para a minha vida? E enquanto nós estávamos louvando, Deus falou comigo assim, no meio do louvor. Sabe, as pessoas muitas vezes estão preocupadas com a minha vontade por interesse próprio. O que me agrada, o que eu quero. E as pessoas querem, não. Até ontem nós ouvimos um testemunho assim, alguém dizendo, não, então me diga a mega sena, né? A vontade de Deus, aí já estamos resolvidos. E às vezes a pessoa, não, eu quero saber a vontade de Deus para saber com quem que eu vou casar, como é que eu vou conduzir meu negócio. E a nossa busca pela vontade de Deus muitas vezes tem a ver com interesses próprios. Porém, Deus mudou meu coração, dizendo, Arno, busque a minha palavra para conhecer a minha vontade e o que eu quero para você. E há uma mudança de atitude quando eu leio a palavra para perceber o que Deus quer para a minha vida. Eu comecei a ler, junto com a minha cor laranja, comecei a ler e marcar a Bíblia. Nós ouvimos há 2 domingos atrás sobre a alegria completa. A alegria completa, ela acontece quando nós compartilhamos as nossas histórias, como nós estamos buscando fazer isso com o Brian. O Brian contar a sua história. Como aconteceu com ele, acontece acho quase com todo mundo, e como aconteceu comigo, quando me disseram, escreva alguma coisa sobre família, a primeira pergunta, eu? O que eu tenho para contar? É tão simples ser família? Pois justamente, a pessoa disse para mim, o professor disse, o que é fácil para você, ajuda o outro que para ele é difícil, e a facilidade com que você administra isso pode abençoar outra pessoa. E o Brian me disse, mas eu? O que eu tenho para compartilhar? Eu disse, Brian, você tem uma riqueza enorme na sua vida. E quando nós nos manifestamos e compartilhamos as nossas histórias, e uma das atividades que eu pedi há 2 semanas atrás, no grupo familiar, conte a sua história. Conte o que Deus tem feito na sua vida, né? Conte 2 histórias com seu pai, com a sua mãe, que te marcaram e que colocaram valores. No último domingo, nós ouvimos a história de Pedro e João, né? Eles estavam às 3 horas da tarde indo para o templo orar e encontraram o paralítico. E Pedro colocou a palavra que foi uma palavra rema para nós nessa semana, o que eu tenho, eu te dou.
Mas o que eu tenho para dar? Tem uma riqueza enorme escondida na sua vida. E às vezes nós não valorizamos, sempre valorizamos a grama do vizinho, né? Vivemos essa síndrome que a grama do vizinho sempre é melhor. E na verdade não é. Na sua vida há um tesouro tremendo. Até a palavra de Deus diz lá em Provérbios 20, que no coração do homem, na profundeza do coração dos homens está o propósito de Deus. Deus já colocou na sua vida, como muitas vezes tenho dito, quando se compra um aparelho como esse, ele já vem o quê? Carregado, ele já vem uploaded, com os programas necessários para que ele aconteça. E você foi carregado por Deus com programas específicos, que só foi colocado na sua vida. Deus não repetiu na vida do outro. Na sua vida, no seu coração, Deus colocou coisas específicas que fazem diferença na vida de outras pessoas. E a Bíblia diz assim, o inteligente, ele mergulha nessas profundezas e descobre o que Deus colocou na vida dele e passa para os outros. Então, quando veio a palavra assim, o que eu tenho eu te dou, você recebeu gratuitamente aquilo que Deus colocou no seu coração e gratuitamente nós compartilhamos. Quando existe um custo, nós ajudamos a cobrir o custo, né? Quando, por exemplo, se escreve um livro, tem um custo distinto cada livro. No meu primeiro livro eu fiz depois das contas, 30 mil reais para escrever o livro. E a gente vai vender ele por 30 reais, né? Ele fica... Mas várias pessoas ajudaram no processo enquanto eu escrevi o livro. Então, o que você tem para dar, fluir, né? Transbordar. E quando você pega a cor laranja, você vai descobrir a vontade de Deus. Eu fui orando para Deus, pedindo, Senhor, me dá uma palavra para hoje. Eu fui lembrado de 1 Coríntios 14. 1 Coríntios capítulo 14, o versículo de número 12. Até estava pensando assim, a gente tem essa facilidade de colocar aqui na tela, e não é necessariamente saudável a gente colocar aqui para você. Saudável é você trazer a tua Bíblia em papel e você abrir a tua Bíblia, né? Pelo menos no culto, né? Mas está aí na tela, 1 Coríntios 14, 12. Por que eu digo que é mais saudável? Porque você aprende a manusear a Bíblia, né? Primeiro a gente se bate, depois, quando a gente vai aprendendo, a gente sabe e encontra onde que é. E diz assim também vós, viste que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Aí eu pintei aqui para mim, procurai progredir para a edificação da igreja. Quando eu leio, abro essa Bíblia, a capacidade que nós temos é uma memória fotográfica. E quando você pinta, a tua mente, ela fotografa. E eu sei exatamente esse versículo onde é que ele está, porque na minha mente, na minha memória, tem uma fotografia, né? Está ali, está desenhado, está pintado, né? E eu consigo lembrar esse versículo. Quando o Espírito Santo quer chamar a atenção, ele diz, lembra, às vezes eu não sei onde é que está, eu sei mais ou menos o livro, mas eu sei em que parte da Bíblia, é só folhear um pouquinho, eu já acho lá onde é que eu pintei. Porque aqui está explícito, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, o tema da mensagem hoje é fluir para edificar a igreja. A igreja, hoje em dia, ela tem sido batido muito contra a igreja, até pelas próprias distorções que nós mesmos criamos em torno da igreja, por experiências negativas, tanto que é batido na família, e é desfeito a família, e a família é tirada do centro e é colocado a sua profissão, a empresa no centro, o que traz toda a confusão que nós temos na nossa sociedade. Nós precisamos o quê? Centrar a nossa vida em torno da família. O seu propósito não está na sua empresa, não está na sua profissão. O propósito de vida seu está na sua família.
o testemunho da sua família. Tudo, a profissão, ela corre em torno da sua família. Mas a família, mês a mês, ano a ano, filme a filme, desenho a desenho, ela é batida contra a família, contra a família. E na família nós temos as nossas melhores experiências e também as nossas piores. As maiores machucaduras estão dentro da família, mas como também as nossas maiores alegrias. E quando nós nos deixamos guiar pela machucadura, e o que é feito ano após, e dia após dia, é mostrar o problema da família. A família tem dificuldade, eu não gosto de família, eu não gosto de pessoas. E essas mentiras, elas vão entrando na nossa cabeça. E o próximo passo foi falar da igreja, porque a igreja é o grupo da família, das várias famílias. E aí é apontado para o problema da igreja e disse isso. Daí o que a gente faz? A gente joga fora a família, quer dizer, a gente não, né? Mas a sociedade joga fora a família e joga fora a igreja. O que acontece com a sociedade? Ela se perde, ela fica desestruturada. E aí nós começamos a viver uma anarquia em questão de governo, anarquia em questão de valores, anarquia em questão da sua moralidade. A sociedade, ela começa a ser corroída. E quando ela é corroída, ela é muito fácil de ser governada, né? Quando as pessoas não têm a sua base na sua família. E quando a Bíblia diz aqui, procure progredir para a edificação da igreja, você vai encontrar aqui a vontade explícita de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Edifique a igreja. Construa a igreja. A gente já tem na cabeça, né? Prédio, né? Não. Nós vamos ver o que é a igreja. Vamos redefinir ou definir, ressignificar para nós igreja. O que é a igreja? A vontade explícita de Deus é que eu e você e eu, nós juntos edifiquemos a igreja, que a gente construa a igreja. E aí eu descobri, lembrando aqui, um versículo de Mateus, no Evangelho de Mateus, quando Jesus está conversando com os seus discípulos, no capítulo 16, ele fez uma pergunta para eles, como é costume que Deus faça, ele faz perguntas, e aí ele pergunta quem vocês dizem que eu sou, e Pedro, inspirado por Deus, ele diz, você é o Cristo, você é o Filho de Deus, tu és o Cristo, Filho de Deus, e Jesus diz, isso, você entendeu. E debaixo dessa sua declaração, daí ele diz aqui, né, também eu te digo, que tu és Pedro, quer dizer, uma pedrinha. Pedro, a palavra Pedro significa rocha, né, pedra. E sobre esta pedra, aqui ele fala de uma rocha maior, né? Primeiro Pedro é pedrisco e aqui pedra é uma rocha. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Eu descobri uma coisa que eu podia fazer com a cor laranja, que quando eu encontro uma promessa de Deus, eu pego a minha régua, em vez de pintar e preencher, eu sublinho. Quando eu abro a Bíblia e vejo onde é que está sublinhado de laranja, eu descubro todas as promessas. Quer dizer, sou lembrado delas, é muito fácil achar elas. E aqui, Jesus diz assim, eu digo, sublinhado, né? Eu podia até sublinhar em vermelho ali. Ele diz, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor Jesus, ele diz, a minha igreja, eu vou edificar ela. Então, eu tenho uma promessa que Ele vai fazer isso. E Ele diz, procure progredir nos dons espirituais para que possa edificar a igreja. Então, eu tenho a vontade de Deus, eu tenho a promessa, e aí eu aprendi que quando você pega a vontade de Deus e você pega a promessa de Deus e une ela na oração, você vai experimentar essa verdade. Então, para toda questão na palavra de Deus é assim, você descobre a vontade de Deus e pergunta, tem uma promessa ligada a essa vontade? Você sempre vai encontrar uma promessa. E aí você une elas em oração e você tem a certeza, a sua oração será respondida. E aí entra, que eu já falei, o que é a igreja? O que Jesus mencionou a palavra igreja? A
A palavra igreja, ela é eclesia no hebraico, no grego. Elas era um termo político da época, onde uma cidade, quando ela ia ter a sua reunião, ela era chamada para fora e eles faziam uma assembleia. E aí eles decidiam, era o sistema democrático que muitos procuram copiar da Grécia, que eles então apresentavam as pautas, a assembleia se discutia, até dali vem o termo assembleia soberana, e aí então se tomava a decisão em favor da cidade. Hoje em dia, até se você quiser participar na nossa cidade, você tem um projeto aí que eles chamam Fala Curitiba, e você pode entrar lá no Fala Curitiba e opinar e ajudar a administração pública onde ela vai investir o dinheiro que ela vai recebendo. Você pode ter uma participação. Espero que seja assim como eles dizem, né? E o Senhor Jesus diz: eu vou edificar a minha igreja, o meu povo que eu chamei para fora, para ser família comigo. E aí, aonde que estabelece a igreja? Quando você e eu entendemos o nosso chamado e declaramos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele nos chama para fora. E aí a Bíblia diz lá em Mateus 18, 20, que diz lá: onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu estou no meio deles. Quando você tem 2 ou 3 reunidos, você tem uma família. Você tem o pai, a mãe e o filho, você tem uma família. Você tem, em essência, a igreja na sua casa. Como pai, como mãe, os seus cordeiros são seus filhos. Os membros da sua igreja são seus filhos. Que você cuida. E cada um de nós tem uma igreja em casa. Que nós cuidamos, pelos quais nós oramos, nós nos reunimos. Nós dizemos assim, o primeiro profeta na casa, quem que é? É o pai e a mãe, na vida dos filhos. E os filhos podem profetizar na vida dos pais também. Então, quando você tem 2 ou 3 pessoas que foram chamadas para fora, que confessam a Jesus como Senhor na sua vida, nós temos a promessa, esse versículo para mim aqui em Atos, em Mateus 18, 20, está sublinhado, né? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, como hoje é real aqui entre nós. O Senhor Jesus, Ele está aqui passeando entre nós. Ontem fui acordar de madrugada, de sexta para sábado, foi ontem. Eu não sou de acordar muito cedo, mas não conseguia dormir. E aí eu comecei a ouvir a música que eu tinha ouvido na noite anterior. Ouço Deus me chamar. E a Ludmila, né, Ferber, ela canta essa música. Aí começou a cantar na minha... Eu disse, tá bom, eu vou então. Eu vou cantar ali, né? E eu entrei na sala ali onde é que eu tinha lá para estar. E eu percebi a presença de Jesus. Eu não via Ele. Mas o que é interessante é que eu percebi a presença dele, eu percebi a roupa dele. Era um linho fino, assim, um pouquinho mais grosso, difícil de explicar. Percebi a presença dele. E aí eu percebi no meu espírito falar dele comigo. E comecei a escrever, falar dele comigo. Então, quando nós temos essa experiência de nos reunir com ele, de estar junto com ele, nós percebemos que isso é a igreja. Então, são famílias, e quando as famílias se reúnem, aí você tem constituído a igreja. Assim como a sua família precisa de uma casa para morar, né? A igreja, a reunião de todas as famílias, precisa também de um teto. Eu luto um pouquinho contra isso, a gente tem esse costume tão forte de chamar esse prédio de igreja. E para mim, eu procuro chamar de auditório, eu procuro chamar de casa Shalom. Eu não procuro chamar isso aqui de igreja, porque igreja é você e eu. São pessoas que são igreja. A reunião de 2 ou 3 na sua casa, você percebe que Jesus está no meio dela, ali junto contigo na sua casa. Ali está a igreja. Quando você vai para o grupo familiar,
e você está reunido com outras pessoas ali está a igreja. Quando nós nos reunimos no domingo, na celebração, aqui está a igreja, e o que nos faz igreja é a manifestação de Jesus em nosso meio. Não é o louvor, glória a Deus por ele, né? Não é a Bíblia, glória a Deus por ela, é a presença dele, que dá vida ao louvor, a presença dele que dá vida à palavra, à Bíblia, a presença dele que dá vida à nossa oração, é ele que nos inspira na oração. E aí vem a próxima pergunta, quando ele diz assim, tá bom, Deus, o Senhor quer que eu edifique a igreja, o Senhor dá a promessa que o Senhor vai ajudar nesse processo, que o Senhor mesmo edifica a sua igreja, eu vou poder participar, beleza. Então há uma parceria, mas como é que é o seu jeito de edificar a igreja? E quando se fala em edificação, você sabe que nessa parede aqui você não vê, mas tem um tijolo em cima do outro. Você tem as colunas, você tem as vigas, você tem todo um processo de construção que leva às vezes dias, meses, até que ele seja estabelecido. E quando se fala em igreja, você fala em processos. Ali você vê, né, os tijolos ali de cimento. Eles estão colocados um sobre o outro, um apoiando. Foi um processo de construção. E igreja se edifica assim, é processual. É um processo de construção quando se constrói igreja. Na verdade, quando se fala construir igreja, edificar a igreja, é edificar os relacionamentos. É quando nós cuidamos um da vida do outro e um ajuda a vida do outro. Mas como é que nós fazemos isso? Como é que eu ajudo a edificar a vida de uma outra pessoa? E aqui nós nos batemos um pouquinho, mas a palavra de Deus é muito clara como Ele quer que isso seja feito. É muito claro. Aí vamos voltar lá para 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. Para mim está sublinhado em verde essa aqui. Versículo 4. O que fala em outra língua, assim mesmo se edifica. Mas o que profetiza, o que ele faz? Edifica a igreja. O que edifica a igreja é a palavra profética. O que é a palavra profética? É uma palavra que é inspirada por Deus na nossa vida e eu compartilho com alguém. A Bíblia é um resultado disso. A Bíblia é muito clara, se você pegar lá em Pedro, ele diz assim, homens inspirados por Deus escreveram. Então você tem na Bíblia um livro em que pessoas, é um livro profético, porque ele fala do que as pessoas perceberam. Você tem 40 escritores, durante 1500 anos eles escreveram a Bíblia, escreveram 66 livros, e eles são coerentes entre si, em todo o processo, em todos esses anos, há toda uma coerência e um ponto que Deus está querendo manifestar e revelar a vontade dEle. Quando você percebe as Escrituras, você vai perceber que o que importa é você ter uma palavra que inspira a sua vida. E é interessante para nós, como pregadores da palavra, eu não posso pegar aqui e abrir qualquer livro da Bíblia e falar para você, não necessariamente vai edificar a sua vida. Eu preciso pregar para você o que Deus fala comigo. E a minha primeira oração, quando eu estou na escala para trazer a mensagem, é: Senhor, e agora? O que o Senhor quer falar? O que está no seu coração para falar com a sua igreja? Porque ela é sua. Eu sou só um porta-voz, eu sou um carteiro, eu sou só um mensageiro que entrega uma mensagem. A mensagem não é minha, é o que o Senhor coloca no meu coração. E o desafio, então, quando nós oramos, é buscar a palavra inspirada por Deus, é a palavra profética. Aqui nesse texto, se puder voltar esse texto lá, ele fala do falar em línguas. Esses dias, conversando com o pastor Ivo, me veio uma questão interessante em relação a falar em línguas. Não sei se você sabe, mas no seu carro você tem um motor de arranque, que arranca o seu motor. O falar em línguas é assim, ele é como que um motor de arranque. Você começa a falar em línguas,
E aí entra o motor em ação para que a palavra profética ela venha. Você se sintoniza ao falar em línguas. Tanto que a Bíblia diz que todos podem falar. Nem todos são obrigados, mas todos podem falar. Facilita muito, né? A revelação de Deus quando você começa a falar nas línguas que Deus dá na sua vida. Então, normalmente é assim, quando a gente não sabe o que fazer, a gente começa a orar em línguas. E aí, na sequência, você já vai perceber que os céus se abrem e as palavras de Deus, elas fluem na sua vida, né? E elas trazem a palavra profética, que edifica. Essa palavra profética, ela tem no versículo anterior 3 características, né? Ela edifica, exorta e consola. Quer dizer, ela constrói, ela encoraja, ela imparte coragem e ela te dá consolo. Quer dizer, ela te dá o ânimo para o avanço que você precisa. Então, quando nós vamos para um grupo familiar, por exemplo, ou quando nós nos reunimos em família, dentro de casa, para começar assim, seria muito salutar para você e para mim, a gente, antes dessa reunião, ou antes de sentar à mesa, perguntar a Deus, que palavra o Senhor tem hoje para a minha família? Senhor, o que o Senhor quer falar para o meu esposo? Senhor, o que o Senhor quer falar para a minha esposa? Deus, que palavra eu posso dar para o meu filho de 5 anos? Senhor, o que o Senhor está falando? Por isso que nós perguntamos aqui, perguntei para o Sidney e para a Juliane, o que Deus colocou no coração de vocês? É a palavra profética que Deus colocou no coração, que está queimando, que quer que aconteça na vida do filho. E quando eu falo, eu vou construindo a vida pelo falar. Por isso que quando você tem uma palavra de Deus e a compartilha dentro da sua casa, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, você está edificando família. É importantíssimo entender isso em casa, porque isso é tão simples de fazer. É parar um instante e dizer, Senhor, qual é a palavra do Senhor hoje para a nossa família? Para o meu cônjuge. E essa palavra ela vai edificar, ela vai levantar a pessoa, ela vai encorajar ela para avançar, ela vai dar o consolo quando houve um erro, um fracasso, de superação para avançar mais ainda. A palavra profética ela tem essa habilidade, é ela que edifica a igreja. Aí você vai para o grupo familiar. O grupo familiar, ele pode se tornar chato. Só uma agenda que eu vou. Mas ele pode ser uma fonte de vida a jorrar. Quando você e eu, nós vamos para o grupo, com a pergunta, Senhor, o que o Senhor quer que eu compartilhe? O que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer ministrar na minha vida que eu possa entregar para os meus irmãos? Quando alguém pede uma oração, a gente não faz uma oração. A gente ministra a vida da pessoa, a gente para um tempo para o quê? Para ouvir o que Deus está falando. E não para eu orar o que eu acho que deve ser na vida dele, corrigir a vida dele. Aí fica maçante, fica chato. Mas quando você percebe que Deus está falando no seu coração, e o que Deus está falando no seu coração, você compartilha, o seu grupo familiar, você não vê a hora de ir lá. E diz, mas já passou? Porque há um intercâmbio, né, com os céus, com a manifestação do Senhor Jesus no meio do grupo familiar. E quando acontece assim, quando nós estamos orando no grupo familiar, já me veio uma visão aqui, né? O Senhor Jesus, ele está passeando entre nós, Ele está no meio daquela roda. E Ele vai tocando e abençoando a vida das pessoas à medida que você vai liberando palavras, à medida que você vai falando na vida das pessoas, Ele vai confirmando isso na vida dela e vai imprimindo isso no espírito dela. Isso é edificar a igreja. Edificar relacionamentos, ouvir de Deus, falar para as pessoas e compartilhar para as pessoas. Isso é a igreja. E aí a Bíblia diz, uma parte que para nós seres humanos é muito difícil, em 1 João, no capítulo 1, o versículo de número 7, 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros,
E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que é andar na luz? É ser transparente, é ser sincero. Sabe quando nós somos curados das nossas dores? Quando nós, num grupo familiar, e nós, é um lugar seguro das pessoas que nos querem bem, eu posso abrir meu coração. Eu posso dizer no grupo familiar, tenho problema com pornografia. Posso dizer no grupo familiar, tenho dificuldade de perdoar pessoas. Posso dizer no grupo familiar, estou com uma raiva muito grande hoje, porque quando eu vim aqui para o grupo, eu tive um problema no trânsito, e um cara me fechou e eu queria esganar ele. Quando eu abro o meu coração nas minhas dores e dificuldades, eu venho para a luz. Nós não somos igreja quando todo mundo está que nem na rede social, só mostrando bonitinho, todo mundo bonitinho, bonitinho, bonitinho. Não, a igreja é real, a igreja é andar na luz, é ser sincero, é abrir o coração, é dizer, eu estou com dificuldade. Eu preciso que vocês orem, nós não estamos nos entendendo em casa. E eu preciso da oração de vocês. Quando isso acontece a palavra profética, que ela vem para curar, ela vem para libertar, ela vem para dar orientação. Aí você experimenta o agir, as manifestações do Espírito Santo. Quando ele diz aqui nesse texto que nós lemos em 1 Coríntios 14, 2, você que tem desejo pelas manifestações do Espírito, procure progredir nessas manifestações, quer dizer, todas as manifestações do Espírito, inclusive a palavra profética, o falar em línguas, ou interpretar as línguas, o discernimento do Espírito, a palavra de sabedoria, de conhecimento, dons de curar, milagres. Essas manifestações que são 9, elas acontecem sempre em pequenas porções. E à medida que você vai compartilhando, você vai falando, o que acontece? Essa porção aumenta. Você tem mais segurança, você aprende. Então, tudo começa no titico, no pequeno, é um grão de mostarda. É um sentimento, é um pensamento, é uma palavra, é uma frase que eu compartilho. E aí eu vou experimentando o aumentar disso na minha vida. Então, a palavra de Deus diz, procure progredir nos dons espirituais. Para quê? Para servir melhor os teus irmãos. Não é para você. No reino de Deus as coisas tudo é para o outro. Deus me dá para que eu abençoe. Deus me dá para que eu abençoe. Quando eu retenho, o que eu retenho da parte de Deus apodrece na minha vida. Vira uma religião. E quando você tem o entendimento de passar adiante, você tem o reino de Deus fluindo na sua vida, né? Esse é o ano do fluir, de consolidar, de experimentar, de passar adiante o que Deus está dando na nossa vida. Quando nós falamos do nosso projeto aqui, Manifestando os Filhos de Deus, deixa a você contar as suas histórias. Eu quero te garimpar da sua vida, o que Deus colocou na sua vida para que pessoas sejam abençoadas. Edificar a igreja. Quando eu peguei o meu lápis laranja, meu lápis de cor aqui, e pintei lá, eu entendi, essa é a vontade de Deus para mim, edificar a igreja. Estamos fazendo isso há 28 anos. Fiz uma continha, há 47 anos atrás, é a primeira vez que eu vi Deus falar comigo, na madrugada. Há 42 anos, eu iniciei essa caminhada de, tá bom, Deus, levou 5 anos para eu amadurecer, para a situação amadurecer, para eu obedecer o chamado. Mas 5 anos antes, Deus já estava me chamando, me preparando para isso. A próxima geração precisa se levantar. Precisa pegar seu lápis de laranja e ler a Bíblia e começar a pintar lá o que Deus diz, ó, faça isso, viva assim, você tem essa promessa na sua vida. Amém? Vamos nos colocar em pé, por gentileza.